Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Karine e o meu trabalho trata-se de uma revisão sistemática sobre a existência de critérios para o sucesso de extubação em neonatologia, orientado pelas professoras doutora Elaine Leonese Guimarães e doutora Marilita Falango Laxioli. Sabe-se que a intubação orotraqueal dentro da UTI neonatal, ela é necessária para proteger as vias aéreas desse bebê, principalmente do bebê prematuro, para auxiliar caso tenha alguma parada cardiorrespiratória, para dar suporte respiratório em determinadas doenças, né, que cursam com alterações no sistema respiratório e também para reduzir os esforços que aquele neonato possa apresentar. Apesar, né, da importância da intubação, torna-se necessário extubar esse paciente o mais precocemente possível, para reduzir, né, os riscos que a intubação pode causar para esse paciente. E quando eu faço uma extubação no momento inadequado, eu posso estar causando para aquele paciente instabilidade hemodinâmica, fraqueza muscular, lesão pulmonar, né, ali induzida pela ventilação mecânica, aumento ali a taxa de morbidade, de mortalidade desse recém-nascido, além de aumentar, né, os riscos de contaminação, o uso, né, de sedativos. Então, se eu não me planejo para extubar esse paciente de neonatologia, eu posso causar todas essas alterações hemodinâmicas no paciente. Por isso que a extubação ela é tão necessária e deve ser protocolizada e muito bem pensada para esses pacientes, certo? O processo de extubação, normalmente, ele vai pela avaliação clínica desse recém-nascido. Então, como ele está respondendo, né, aos medicamentos, aos antibióticos, como ele está respondendo ao tratamento que está sendo imposto ali a ele, né? Análise diária dos parâmetros da ventilação mecânica desse paciente, certo? Redução ali, né, desses parâmetros também. Então, dia a dia, avaliando, né, como esse paciente está, vão se reduzindo esses parâmetros até a gente conseguir extubar, né? Porém, ainda é um procedimento de tentativa e erro. Então, algumas vezes, dentro de unidades, extuba-se esse paciente, mas somente com base nesses critérios, sem nenhum protocolo, né, ali, fiel que possa auxiliar os profissionais de saúde nesse momento da decisão de qual é o melhor momento para se realizar a extubação, certo? Bom, no Brasil, a gente tem alguns métodos, né, para descontinuação da ventilação mecânica. O mais utilizado são os testes de prontidão, que é um processo ali muito complexo em neonatologia, é um processo que não é tão utilizado ali, né, em neonatologia, é mais utilizado na pediatria. Então, assim, carece, né, de entender quais são os fatores preditores, né, da extubação, para que a gente possa guiar, né, o profissional de saúde na melhor escolha do processo de extubação. Então, o objetivo do nosso estudo foi identificar os critérios, certo? Para uma extubação bem sucedida na UTI neonatal. E para isso, nós utilizamos como metodologia, né, a gente resolveu fazer uma revisão sistemática da literatura. Então, foi realizada, né, mediante o PRISMA, né, que são os principais itens para relatar revisão sistemáticas e meta-análise. Então, a nossa revisão sistemática foi toda baseada no PRISMA, certo? Aplicou-se também a estratégia PICO para que a gente pudesse escolher quais as melhores estratégias de busca para realizar a revisão sistemática. Então, após aplicar a estratégia PICO,
nós decidimos quais eram as melhores estratégias de busca e quais foram os melhores critérios para a inclusão desses estudos no nosso trabalho. As bases de dados utilizadas foram o Scopus, a PubMed, a Cochrane, a Web of Science e a Lilac, certo? Nos últimos 10 anos. Após isso, né, após realizar toda a busca, a gente enviou esses dados para o Ryan, né, um software que nos auxiliou ali no processo de escolha dos artigos que seriam utilizados na nossa revisão sistemática. Após, né, escolher esses artigos, eles também passaram pelo Criteria Review Form, certo? Para a gente ver qual a qualidade aí, né, desses estudos. Bom, então, após realizar a revisão sistemática, né, após selecionar esses artigos, nós podemos concluir que os principais preditores de sucesso, de falha, para a extubação, é o recém-nascido com muito baixo peso. Então, aquele bebê que nasceu de muito baixo peso, a chance desse bebê ter falha no processo de extubação é maior. Quando não se usa uma abordagem protocolizada, ou seja, não se usam protocolos para guiar esse processo, então a falha de extubação também torna-se, né, mais evidente. Anemia e sepse, né, que são problemas que podem acometer esse recém-nascido, e esses problemas podem ser, são fatores, né, de risco para a falha de extubação, e pacientes que ficaram mais de 5 dias intubados, né, então esse paciente que tem uma ventilação prolongada, que vem de alguns dias, né, prolongado dessa intubação, ele também tem chances de ter falha no processo de extubação. Bom, então, nós podemos ver, através, né, da avaliação da literatura, que os principais fatores de risco, né, então, para a falha de extubação é a prematuridade, o baixo peso, bebês que tiveram anemia e sepse e doença pulmonar residual. É muito necessário que usemos protocolos que sejam protocolos evidenciados, né, baseados em evidência, para que a gente consiga realizar uma extubação mais adequada para esse paciente, né? A equipe multidisciplinar, então todos a equipe, né, que trabalha com esse recém-nascido, ela precisa estar muito bem treinada, entender o processo de extubação e entender a importância desse processo para a mortalidade, né, para os índices de morbidade e mortalidade, para que a gente não trate, né, ali esse bebê e ele possa ter alguma alteração ali hemodinâmica, certo? Bom, porém, a gente entende que ainda se necessitam ensaios clínicos, né, nessa população, principalmente na população de neonatos prematuros, né, para a gente entender aí quais são, né, os principais protocolos para a gente aplicar nessas crianças. Então, através da nossa revisão sistemática, nós concluímos que ainda há, né, uma escassez de estudos de nível 1 de evidência, né, ainda há necessidade de mais ensaios clínicos, né, sobre esses critérios que norteiam o processo de extubação. Além disso, é necessário que esses protocolos sejam validados, que esses protocolos sejam ideais, né, para que o processo de extubação ele ocorra de maneira segura para o paciente, certo? Além disso, entende-se que estudar sobre isso contribui ali, né, para todos os profissionais de saúde, para que eles entendam esse processo de extubação, para melhorar a qualidade da assistência que é prestada para esse recém-nascido. Aqui estão as referências utilizadas no meu trabalho. Agradeço a todos, muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.